Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 14. Reinado de Amazias em Judá. No segundo ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Veja o que diz o comentarista na King James Fiel. O início para Amazias é comum, exceto que a extensão de seu reinado, 29 anos, obscurece o fato de que, para todos os anos, com exceção dos primeiros 4, ele foi corregente com seu filho Azarias. A avaliação de Amazias observa que, mais uma vez, os lugares altos, provavelmente para a adoração ilegal de Iavé e não de deuses pagãos, não foram derrubados. Continuando, versículo 5. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Versículo 6. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Iavé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Observemos aqui, Amazias obedeceu à lei quando puniu os assassinos de seu pai, porquanto ele não matou também os seus filhos. Versículo 7, dando continuidade. Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até nossos dias. O ressurgimento do poder israelita começou de fato com Jeoás e Amazias. Da parte de Judá, isso envolveu uma reconquista bem-sucedida, porém brutal, de Edom. O Vale do Sal não é identificado com precisão, mas provavelmente ficava na Arabá, ao sul do Mar Morto. Selá era uma fortaleza de Edom, situada a uns 300 metros de altura em uma montanha perto de Petra. Agora veremos aqui, Amazias é derrotado por Jeoás, versículo 8. Certo dia Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás,
e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: vem a guerra, enfrentemos um ao outro. Versículo 9. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Gloriaste disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causarias uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência. E Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel. E cada um fugiu para sua casa. Observemos aqui o que diz o comentarista. Embora as razões para a presunção de Amazias fossem mais complexas, segundo Reis sugere que ela surgiu do orgulho e da arrogância por sua vitória sobre Edom. Os relatos de Crônicas atribuem a presunção de Amazias à rejeição da vontade de Deus e à idolatria. Alguns entendem que a fábula de Jeoás revela a contrariedade de Amazias, motivada pela rejeição por Jeoás de um pedido de aliança de casamento entre ambos. Jeoás não queria guerrear contra Amazias, mas este insistiu, e os resultados foram desastrosos para Judá. Aí continuando, agora versículo 13. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata, e de todos os objetos que se encontravam na casa de Iavé, e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. Veja só, Jeoás não queria guerrear contra Amazias, nós lemos, né? Aí, pela insistência, então os resultados foram desastrosos para Judá. As duas portas mencionadas aqui, lendo novamente, as duas portas mencionadas aqui indicam que Jeoás derrubou a metade ocidental do muro norte de Jerusalém e em seguida saqueou a cidade. Versículo 15. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Versículo 17. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali
o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Versículo 22. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. O reinado de Jeroboão II, de Israel. Versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei de Israel, em Samaria. Reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de todos os erros e pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Reestabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, até o mar da Arabá, o mar morto, no sul. Tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai de Gate-Éfer. Versículo 26. Porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Observemos aqui o que diz o comentarista na King James atualizada. Yahvé, em função da sua lealdade e misericórdia, está oferecendo a última oportunidade de Israel se arrepender dos seus muitos e terríveis pecados. O Senhor várias vezes aplicara a vara da disciplina divina através das adversidades, buscando corrigir seu povo amado e fazer com que Israel se voltasse de coração para ele. Agora veio o teste da prosperidade nacional. E o livro de Amós nos revela que Israel voltou a falhar, mesmo na época em que tudo corria bem, usando o poder econômico para oprimir os pobres, vivendo no luxo e transformando os cultos religiosos apenas em festanças sociais. Amós 6, 1 ao 7, 8, 4 ao 10. A persistência na apostasia, todavia, traria o juízo inexorável de Yahvé. Amós 4, 2, 3, 6, 14. Veja aqui o que diz o comentarista aqui na King James Fiel. Mais uma vez, como com Jeoás 13, 23, esses livramentos se deviam à misericórdia e à graça de Deus, e não à justiça do rei. Deus interveio para evitar que o seu povo desobediente fosse totalmente aniquilado. A razão é interessante, mas simples. Deus não tinha decidido apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Aí, versículo 28, o restante da história de Jeroboão, tudo o que realizou e suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das crônicas de Israel? Versículo 29. Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de segundo livro de Reis, capítulo 14. Nós estamos lendo numa versão da Bíblia King James atualizada, e nesta leitura eu li
alguns comentários contidos na Bíblia King James Fiel. Então estamos olhando aqui nessas duas versões. Bíblia King James atualizada e a Bíblia King James Fiel. Ok, até a próxima, se Deus quiser.